mais pré-hospitalar do que hospitalar. Ela diz relação muito mais ao nosso meio, ao nosso dia a dia, no clube, na academia, na praia, num rio, na cachoeira, num passeio, no de barco. Quer dizer, existem diversas situações onde nós, profissionais de saúde, somos requisitados ou solicitados de uma forma ou de outra intervir. Essa é, sem dúvida, a maior oportunidade de você ou da gente, né, de nós colocarmos o nosso aprendizado sobre afogamento. E por isso nós vamos focar muito numa coisa chamada cadeia de sobrevivência do afogamento, que são 5 anéis, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês. A minha experiência é assim, eu comecei a trabalhar em 1990 em praia com os guarda-vidas e desde então eu trabalho com afogamento. Então, em 1990, tem quase praticamente 30 anos desenvolvendo trabalhos e respondendo perguntas do ponto de vista científico sobre os afogamentos. Tá? Eu sou diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, fundador da Sobrasa também e fundador da Hidra, e sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Reserva e membro também do Comitê Médico e de Prevenção da Federação Internacional de Salvamento Aquático. A situação de afogamento clássica assim, são normalmente pessoas que olham para uma situação e não veem na água um risco. Então começa com uma brincadeira inocente, seja na piscina, seja em praia, em qualquer local. Isso é uma realidade em qualquer local, em diferentes faixas etárias. A pessoa olhou um laguinho muito pequeno, né, que você pode ver que é bem pequeno, praticamente sem aparente risco, liso, calmo, não tem onda, não tem corredeira, não tem nada, onde 3 pessoas, adultos jovens, colocam uma câmera na pedra, começam a filmar a sua brincadeira e a brincadeira se torna em uma fatalidade a 3. Então, os 3 morrem de afogamento ali, sendo filmado, documentado, e em menos de 2, 3 minutos a água está calma, tranquila, praticamente não tem mais movimento nenhum, né? O que mostra claramente para a gente o quanto de risco, de perigo, né? E você vê que assim, é muito próximo da margem, né? Então, assim, essa aparente tranquilidade, essa aparente ausência de risco, ela é muito perigosa, né? Porque o afogamento é basicamente isso, uma avaliação do risco e uma avaliação da sua capacidade. Então, a gente vai ver ao longo da aula que pessoas que têm locais onde tem um risco muito alto, ele precisa de uma capacidade, uma competência aquática muito alta. Locais que tenham um risco muito baixo, uma piscina, por exemplo, ou um lago desse, ele precisa do mínimo. Qual é o mínimo? Que a pessoa possa, pelo menos, saber nadar, né? Então, ou flutuar. Então, afogamento é isso, é esse balanço entre o risco ambiental e a sua competência aquática. O risco ambiental, a capacidade que você tem de olhar para aquela água e entender o que quais são os riscos e o que é necessário você ter como competência aquática para não se submeter ao risco. E isso pode acontecer em situações diferentes, por exemplo, digamos que eu seja um ótimo nadador, um ótimo surfista, mas que eu leve uma pranchada na cabeça e perca e fique inconsciente. Essa inconsciência me leva à perda súbita e temporária da minha competência aquática de me defender dentro da água. Só que essa perda súbita e temporária dentro da água é fatal. Então é tudo um balanço entre o risco e a minha competência aquática, a forma como eu vejo o risco, a forma como eu vejo o meu limite. A gente sabe, por exemplo, que situações como no sexo masculino de 15 a 24 anos, o homem morre quase 24 vezes mais do que a mulher, porque ele avalia mal o risco,
porque ele acha que a sua competência aquática é muito maior do que ela realmente é. Planeta Terra, 75% de água, cada vez mais vão acontecer afogamentos. O povo, não só o brasileiro, mas o brasileiro principalmente, nós gostamos de água, nós temos calor, verão praticamente o ano inteiro, só na região sul que a gente não tem calor tão intenso, mas o resto do Brasil está em verão o tempo todo. Abriu o sol, o pessoal está na praia, no rio, cachoeira, né, se arriscando ou fazendo algum esporte aquático. Então, mais e mais afogamentos vão acontecer. O Brasil tem uma costa muito grande e tem o maior número de resgates em todo o mundo. Uma temperatura média muito boa. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. No Brasil, 15 pessoas morrem afogadas diariamente. Ou seja, hoje, 15 pessoas, 15 brasileiros morreram afogados. O afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24. Então, entre 1 ano e 24 anos, né, essa é a faixa jovem toda, afogamento é uma das principais causas de morte no nosso país. E o afogamento acontece em faixas etárias diferentes por razões diferentes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, em criança muito pequena, o maior risco é dentro de casa, ou seja, são os baldes de água, o banheiro aberto, a piscina, a caixa d'água, a cisterna, a máquina de lavar, quer dizer, diversos riscos que tem dentro de casa e no seu entorno. Quando começam a crescer um pouco mais, se torna mais piscinas, poços, situações maiores, né? E adolescente e adulto jovem, a gente já viu, né? Rio, lago, represa, que é principal, 75% das mortes no país ocorrem em rios, lagos e represas, e praias, né? São 15% de mortes. As praias têm um número menor de mortes porque tem muito guarda-vidas, ali tem supervisão, diferente de rios, lagos e represas, onde a supervisão não existe. As pessoas procuram lugares isolados, cachoeiras maravilhosas, mas onde, ao acontecer alguma coisa, não tem ninguém que saiba como reagir ou como salvar, né? E é muito claro para a gente que, quando a gente pensa em afogamento, é muito claro pensar em praias. Mas, como esse mapa mostra claramente, o problema do afogamento é mais em águas internas. Você vê que os piores lugares, os estados de maior risco dentro do Brasil são os estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, o norte do país todo e o nordeste do país. Então, são locais onde a cultura de natação ou a cultura com a água é menor, locais onde a supervisão de um guarda-vidas é menor. E, como eu disse, acontece mais em locais onde não há guarda-vidas. Então, 75% dos óbitos no Brasil por afogamento ocorrem em rios, lagos e represas. O custo do afogamento é enorme para a sociedade, né? Você vê, o Brasil gasta em torno de 1,4 bilhões de reais por ano só com mortes por afogamento. Então, parte desse dinheiro deveria ser investido de uma forma mais inteligente, em prevenção, em educação. E isso não é feito. Boas notícias são, né, que embora tenha todo esse risco, todo esse número de óbitos, a gente pode ver nesse gráfico aí claramente que existe uma queda ano a ano do número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, nós temos, claro que o nosso país, como acontece com a Covid, nosso país é heterogêneo, é grande, né? E o que acontece conosco é exatamente o que acontece nessa situação heterogênea que acontece com a Covid. Alguns estados têm um risco muito maior, que chega a 2 ou a 3 vezes maior do que outros que têm menor risco de afogamento. Menor risco porque tem mais educação, mais competência aquática, mais ambientação no meio aquático e também uma cultura e guarda-vidas presentes. Embora assustador, nós só vemos 6% do problema. E por que isso? Porque quando a gente fala de trauma e afogamento, e o afogamento é um trauma, nós só estamos visualizando o que ocorre no hospital ou no pós-hospitalar. Tudo que é feito de prevenção,
de resgate, de salvamento, de sufoco, todos vocês que estão me assistindo, que já passaram um sufoco em algum dia da sua vida, não foi relatado, não foi reportado. Então, esses são dados que ficam abaixo da água, ou seja, é um iceberg onde a gente só vê a ponta do problema. Então, é muito importante que a gente entenda o problema todo para poder gerar soluções melhores a esse problema. Como é que nós vemos, nós profissionais de saúde, nós vemos o problema afogamento? Nós vemos muito claro, prevenção é o mais importante. Essa é a cadeia de sobrevivência, né, onde tem a prevenção, o segundo anel, reconheça o afogado, ligue 193, forneça flutuação, evite a submersão, remova da água, se for seguro a você, e, por fim, o suporte básico de vida. Nós vemos esses 5 anéis, essa cadeia de sobrevivência, o mais importante é a prevenção. Mas é muito claro para a gente que quando alguém chama a gente para dar uma aula, para falar de afogamento, ou fala de afogamento, as pessoas querem aprender primeiros socorros, ou aprender a salvar, quando isso não é o mais importante. Dá uma olhada nesse trabalho que nós publicamos na Resuscitation em 2018, onde a gente mostra claramente que num trabalho, em 5 temporadas de verão, onde foram realizados coleta de dados sobre o que acontece, quais são as intervenções dos guarda-vidas, né, e foi 1,5 milhão de intervenções, 99,9% das intervenções do guarda-vidas foram prevenção. Apenas 0,1% foram resgates. E apenas 0,02% foram primeiros socorros. Então, o que reforça muito em afogamento, como em trauma, a mesma coisa. O mais importante é a prevenção. Na história da ressuscitação, o afogamento está muito ligado a isso. A história da ressuscitação está muito linkada ao afogamento. E esse é um protocolo de 1771, onde as pessoas, os colegas médicos, se reuniram para decidir e estabelecer quais são os melhores protocolos para afogamento. Qual eram os melhores protocolos para afogamento? Primeiro, aquecer a vítima e remover as roupas molhadas. Nós fazemos isso até hoje. Aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso há uns 25 anos atrás, quando isso é um trabalho brasileiro, também publicado, mostrando que isso não adiantava, pelo contrário, prejudicava a vítima. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral, nós já paramos de fazer isso há algum tempo, né? Foi feito durante alguns anos. O fumo de tabaco ele tem uma nicotina ou algumas substâncias aminovasoativas que, de alguma razão, funcionavam para a ressuscitação. Mas a gente já não faz isso já há algum tempo, graças a Deus. E utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje, ou seja, hoje, mesmo em tempos de Covid, o melhor método de ressuscitação é a ventilação precoce. Casos de ventilação precoce, a gente publicou um caso ainda há pouco, agora, semana passada, de uma criança que foi ressuscitada com apenas uma ventilação. Tá? Então, a ventilação é extremamente importante dentro do afogamento. O afogamento é ABC, não é CAB, é ABC, e não é só compressão. É ventilação e depois a compressão. Aí, na história da ressuscitação, começou pelo Rio de Janeiro, uma cidade que tem água para tudo quanto é lado, e, na época, capital do país. Essa é o primeiro posto de salvamento do Brasil. 1917, o guarda-vidas ficava aqui em cima, vigiando as pessoas. Muito pouca gente ia à praia naquela época, e a gente não sabe exatamente como ele fazia para descer do posto dele, mas alguma forma ele tinha de descer desse posto e fazer o salvamento. Primeira ambulância, fazer o atendimento pré-hospitalar, manobra de Schaefer, como era feita antigamente, em 1958, antes da ressuscitação do Peter Safar, estabelecer a ressuscitação cardiopulmonar com ventilação e compressão, a Praia de Copacabana, mostrando que até 1960, mais ou menos, a gente fazia dessa forma, a gente espremia o pulmão para sair a água e aliviava.
E, na realidade, o que a gente estava fazendo não era espremendo a água. Na realidade, o que a gente estava fazendo era uma ventilação. Na hora que você aperta o pulmão, você está fazendo uma expiração ativa. Na hora que você relaxa, você está fazendo uma inspiração passiva. E você fazia uma ventilação que dava aí 1/3 da ventilação do boca a boca. O que mudou daquela época para agora? Isso é Praia de Copacabana, na visita do Papa em julho de 2013, onde havia 2,5 milhões de pessoas em 4 quilômetros de praia. 1,5 metro de onda, foram feitos 145 resgates, 130 guarda-vidas, 3 ambulâncias, 2 helicópteros e um centro de recuperação de afogados trabalhando nesse local, só nesse local. Foram feitos 37 atendimentos médicos e 0 óbitos. Compara essa situação com essa situação 2 anos depois, um feriado da cidade do Rio de Janeiro, onde tinham 3 milhões de pessoas nas praias, ou seja, praticamente a mesma coisa, 1 metro de onda, ou seja, praticamente a mesma coisa, e ao invés de 145 resgates, ou 147 resgates, foram feitos 2.000 resgates anotados. Creio que a gente crê que tenha sido até muito mais. 560 guarda-vidas trabalhando, 180 voluntários, 5 ambulâncias, 2 helicópteros, um arsenal, um recurso humano e material gigante para lidar com essa situação. Foram feitos 135 atendimentos médicos e foram 4 óbitos. Lembra que na anterior foram 0 óbitos, 37 atendimentos médicos. E nessa, 135 atendimentos médicos e 4 óbitos. Ou seja, uma mudança muito grande. O risco era o mesmo. O risco ambiental era o mesmo. O que mudou de uma situação para outra? Mudou o comportamento, a educação, a competência aquática, né? O comportamento das pessoas. Né? Na visita ao Papa, do Papa ao Rio de Janeiro, as pessoas foram à praia para assistir o Papa, né? Não foram para ir à água. E no feriado as pessoas foram para ir à água, né? São pessoas que estavam usando álcool, que estavam propriamente vestidas para entrar na água, queriam entrar na água. Então, veja como o comportamento muda radicalmente o resultado de uma situação como essa. É uma hora da gente dar uma paradinha e chamar vocês para tudo que a gente está falando aqui tem em www.sobrasa.org. Né? Eu convido vocês também a entrar nesse grupo fechado da Sobrasa, que é um grupo que a gente posta todos os dias notícias sobre afogamento, vídeos, casos clínicos, discute, você pode colocar suas dúvidas. Então é um grupo muito interativo, muito interessante para quem se interessa em trauma e afogamento. Tá? A definição de afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Então basta uma criança estar tomando banho numa lâmina d'água, se ela escorrega e a via aérea fica dentro d'água, ela se afoga. Então ela não está toda dentro d'água. Basta apenas a via aérea estar dentro d'água para ela se afogar. O que mostra para a gente que e a gente vai ver um pouco mais a seguir, que basta você tirar as vias aéreas de dentro d'água para você parar o afogamento. Antes, a gente queria... E hoje em dia, quem não tem a educação do afogamento, da situação de afogamento, ou da cadeia de sobrevivência, a preocupação principal é tirar a pessoa de dentro d'água. Não, eu não tenho que tirar a pessoa de dentro d'água, eu tenho que tirar as vias aéreas de dentro d'água. Então, o que eu tenho que fazer é fornecer um flutuador rapidamente, ou eu jogo um flutuador, ou eu entro na água, se eu tenho competência aquática para não me afogar junto, eu entro para ajudar. Isso é muito importante. Então, a outra coisa importante é, eu posso passar um sufoco dentro da água, mas se eu não aspirei água, eu não sou patologia afogamento. Né? Eu passei um sufoco, meu nome, a terminologia correta é houve um resgate. Passei um sufoco e houve um resgate. Afogamento, a gente fez um trabalho há mais de 20 anos atrás, mostrando que os homens se afogam mais, dentre eles os solteiros. 50% das pessoas acham que sabem nadar, então na praia é muito importante, quando você acha que sabe nadar, talvez isso não seja o suficiente para você não se afogar. Você vê que 50% das pessoas que se afogaram, basicamente na praia, achavam que sabiam nadar.
né? A maioria mora fora da orla, o que indica a falta de educação, o hábito de olhar para a praia e enxergar aquilo como risco. Uma boa parte ingere álcool, então quase 18% ingere álcool, o que aumenta esse comportamento de risco, ou seja, eu olho o risco e não avalio ele direito, eu acho que eu tenho muito mais capacidade de enfrentar aquilo do que eu tenho. E o álcool e as drogas e a questão do adulto jovem dão esse falso poder que submete a pessoa a um risco maior. E mais de 80% se alimenta 3 horas antes do afogamento. Significa que quando você for lidar com as vias aéreas, uma ressuscitação, ou tiver que fazer uma ventilação, existe todo o risco do vômito, e o vômito vem arroz, feijão, farofa, biscoito, galinha, o que ele comeu, álcool, o que ele comeu vem ali. E isso implica num risco maior de broncoaspirar esse conteúdo gástrico e piorar ainda mais o caso do afogamento. Afogamento existem 2 tipos. Primário, aquele que não tem uma causa aparente. Ele subjugou o risco ou superestimou a sua capacidade. Ou secundário, ou seja, eu tomei um trauma na cabeça e o trauma me fez ocorrer o afogamento. Ou eu teve uma crise convulsiva, um mal súbito, uma dor precordial, ou um acidente de mergulho, quer dizer, alguma coisa secundariamente me reduziu a minha competência aquática e precipitou o afogamento, que não ocorreria se não tivesse acontecido essa situação. Na fisiopatologia do afogamento, o importante é que não há diferença entre água doce e água salgada. Isso é muito importante a gente ressaltar. O mais importante é que a água que foi aspirada está dificultando a troca gasosa. E principalmente o oxigênio. O CO2, nesse caso, não tem importância nenhuma. A importância é a baixa de oxigênio. E isso vai ser determinante conforme a quantidade de água que foi aspirada. Se eu aspirei mais, meu afogamento vai ser maior, mais grave. Se eu aspirei menos, o afogamento vai ser mais leve. Todos nós já nos afogamos. Aquela tossezinha quando a gente está nadando, ou até no banho, ou tomando um copo d'água, isso é o afogamento. Mas se você tem competência aquática, você já passou por isso, você fala, não, eu aspirei sem querer, tossiu e vai adiante. Né? Agora, se essa pessoa que deu uma aspiração inicial não for interrompida essa aspiração, ela aspira um pouco mais, e isso acontece ao longo de 1 minuto, mais ou menos. Então, o afogamento é muito rápido, muito silencioso e muito grave em muito pouco tempo. Isso é muito importante a gente entender. Eu trouxe uns 3 casos clínicos só para a gente ilustrar aqui um pouco a classificação de afogamento. Classificação exatamente é você entender, ver o afogamento, examinar o afogamento, o afogado, e saber a gravidade dele. Né? Então, a gente tem os resgates, aqueles casos que não houve aspiração de água, e a gente tem o grau 1, que é uma pequena aspiração de água, até o grau 6, que é a parada cardiorrespiratória em consequência dessas aspirações de água. Então, a gente tem um casozinho aqui, que é um rio com corredeiras. A 193 foi acionada e chega ao local e encontra uma vítima com mais de 1 hora de submersão. Ou seja, a gente sabe que uma vítima com mais de 1 hora de submersão é um caso já cadáver, ou seja, é um afogado, mas que não há mais nada para fazer. O que a gente faz? É 193 dizendo, olha, tem um afogado aqui que já está há mais de 1 hora de submersão, não há mais o que fazer, e chama o IML, vai direcionar esse caso para o IML. Temos um caso aqui que é um afogamento de uma criança de 1 ano e meio em piscina residencial. Quando você chegou ao local para fazer o atendimento com APH, né, ou essa criança chegou na emergência, você vê uma criança com pouca espuma em boca e nariz. Pouca espuma em boca e nariz significa um grau 2, ou seja, uma ausculta leve de alguns estertores bolhosos em ambos os pulmões. É uma criança que tem que receber oxigênio via nasal, 5 litros por minuto, repouso, tranquilização e aquecimento. Basta isso. É um grau 2. E um outro grau aqui que eu trouxe, num outro afogamento, que é um senhor que subitamente tem dificuldade na piscina. Né? Então, a piscina, normalmente, hoje em dia, as piscinas são todas, elas têm uma profundidade tranquila, a pessoa fica em pé.
Ao se aproximar, o guarda-vidas visualiza que a vítima está com muita espuma na boca e no nariz, ou seja, ela está em edema agudo de pulmão. Isso significa um grau 3 ou grau 4. A ausculta é muito rica, né? E esse grau 3 ou grau 4 precisam de máscara de oxigênio, 15 litros por minuto, e assim que tiver num ambiente controlado, idealmente numa sala de emergência, né, a gente proceder a uma intubação orotraqueal e encaminhar esse paciente para um CTI. Então, essa é mais ou menos, dá para entender mais ou menos que cada grau de afogamento tem a sua gravidade, a sua severidade. Esse algoritmo aqui é usado internacionalmente em vários locais do mundo, é o algoritmo criado por nós, pelo nosso grupo no Brasil, e ele mostra claramente, o fluxograma mostra claramente como classificar cada grau de afogamento, dos mais leves, ou seja, daqueles que nem aspirou água, passando por uma tosse sem espuma, uma pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, que é uma ausculta pulmonar pobre, até uma grande quantidade de espuma na boca e no nariz, que é um edema agudo de pulmão, e aí a gente tem um grau 3, que a pressão está ok, e um grau 4, que está hipotenso ou chocado. Até o outro lado do algoritmo, onde é o paciente mais grave. Você chegou no local, o paciente está inconsciente, você checou a resposta, não tem resposta, você desobstruiu as vias aéreas, viu, ouviu e sentiu a respiração, não tem respiração, você vai fazer 5 ventilações iniciais. E essa é uma mudança também adotada pelo nosso grupo e também adotada no mundo inteiro. E então você vai checar sinais de circulação. A gente hoje em dia raramente checa pulso carotídeo. Normalmente agora, hoje em dia, fez a ventilação, não respondeu, você assumiu que está em parada cardíaca. Em parada respiratória isolada, nós temos o grau 5, em parada cardiorrespiratória, nós temos o grau 6. Cada grau desse tem uma possibilidade de óbito e um tratamento diferenciado, né? E um prognóstico, claro. Para dar uma ideia para vocês, esse é um grau 2, você pode ver aqui apenas uma pequena aspiração de água, esse branco acento aqui, essa hipotransparência, é a aspiração de água do grau 2. Grau 1, o raio-x de tórax está normal, e esse é um grau 3 ou 4, você vê uma maior hipotransparência pulmonar em ambos os pulmões, mostrando uma maior gravidade, maior quantidade de água. E isso é um processo, né? Eu sou um grau 1, e aí não fui resgatado, eu em alguns segundos me torno um grau 2, em alguns segundos mais grau 3, 4, paro de respirar, e se ninguém me atender, meu coração vai parar, eu estou em parada cardiorrespiratória grau 6. É uma sequência evolutiva. Nós estamos quase chegando ao final, queria falar para vocês quem somos nós, quem é a Sobrasa, quem é essa instituição, tem 25 anos, uma diretoria em todos os 27 estados, e nós promovemos o tempo todo programas de prevenção. Nós entendemos que prevenir é salvar, educar para não afogar. Nós temos mais de 100 mil voluntários trabalhando com esse propósito, tornar nossas águas mais seguras. Queria que vocês acessassem também a nossa web e ver se a riqueza de informação não há no mundo inteiro instituição com o maior número de programas de prevenção e ferramentas que a Sobrasa. Isso tudo está gratuito no site. Nós temos programas de prevenção fortes, KIM na escola, piscina mais segura, suporte básico de vida em afogamento. Aliás, nós temos suporte básico de vida em afogamento específico no site, todo o curso online, curso de primeiros socorros, curso Surf Salva, programas multiação, clubes de salvamento, município mais resiliente, programas de prevenção como a Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento, né? E a gente tem muitas ferramentas, 5 vídeos de prevenção, 4, aliás, agora são 5 gibis de prevenção também, em água doce, inundação, nós temos jogos online, é uma gama muito grande de informação, aconselho vocês entrarem e se divertirem um pouco lá, porque tem muita coisa. Acho que quem lida com emergências e urgência tem essa responsabilidade de propagar a educação na sua comunidade, porque essa é a forma de evitar o afogamento.
E a pergunta é muito simples: qual o local de maior risco em piscinas? E eu sempre brinco e as pessoas falam assim: ah, é perto da escada, é no fundo, ah, é no declive da piscina, ah, e vão falando várias coisas. Na realidade, o que a gente sabe é a piscina inteira tem um risco de afogamento. O risco na piscina é um pouco diferente do risco do mar. O risco do mar, a gente sabe exatamente 90% onde vai acontecer o afogamento é na corrente de retorno. Na piscina, não. Pode acontecer em qualquer lugar, dependendo da idade, dependendo do mal súbito, dependendo da competência aquática. Okay. Esse vídeo assim muito, eu acho que é muito impactante, né? Mostra uma mãe, um cenário que aparentemente não tem risco nenhum, né? Uma piscina, um garoto já adulto com a sua prancha de Morey, né? Eu sempre gosto desse colocar esse vídeo porque ele mostra claramente que existe uma barreira entre a pessoa que precisa dessas informações de prevenção e a forma como a gente vai entregar isso aí. Eu só posso entregar a prevenção, todos esses programas, todas essas dicas que a gente está falando para alguém, se alguém quiser receber. Então existe uma barreira muito grande entre todos esses programas que a gente tem da Sobrasa e a pessoa que precisa receber. E a forma de quebrar essa barreira é exatamente através desse tipo de ação, e por isso essa ação é tão importante: simpósios, reuniões, webinar, lives, a propagação desse vídeo, desse conteúdo, por um maior número de pessoas que você possa compartilhar. Isso significa que educar para não afogar, ou seja, a gente precisa educar a nossa comunidade para evitar os afogamentos. E todo esse trabalho tem que envolver os mais novos e os mais idosos, ou seja, toda uma comunidade envolvida. É muito importante, porque isso acontece em qualquer idade, em qualquer sexo, religião, classe social. Para evitar uma situação como essa: uma criança, 9 anos de idade, num dia de domingo, num churrasco, onde todo mundo foi dormir, a criança ficou brincando na piscina. E alguma coisa aconteceu, algum mal súbito, alguma coisa, a criança se afogou, foi ressuscitada e está em estado vegetativo persistente. Ou seja, é isso que a gente precisa evitar. Uma piscina precisa ter gente olhando, né? O xerife da hora. Você deu uma festa, tem que ter alguém olhando, tem que ter alguém incumbido dessa supervisão. E agradecer muito aí, mostrando uma foto, eu com a minha primeira namorada na praia de Copacabana, né, quando o meu amor sempre foi pela praia, surfar, pescar e até namorar. Obrigado.